E aí, rapaziada, beleza? Eu de volta aqui com mais vídeo pra vocês e hoje com OP1WE, tá? Mais um mousezinho da Endgame que eu vou trazer um unboxing e as minhas impressões pra vocês. Então, bora lá. Antes de tudo, se possível, deixa aquele likezão monstro aí pra dar aquela fortalecida. Se inscreva se você não for inscrito. E bora pro vídeo. Pois bem, vamos começar aqui primeiramente com o unboxing, tá? Aquela caixazinha padrão aqui da Endgame, tá? Com as especificações técnicas do mouse. E vamos abrir ele aqui, tirando o lacre aqui na parte de cima. Que temos aqui, ó, cabo USB-C no estilo paracord, né? Vamos ver aqui se ele tem uma boa flexibilidade. Bom, aparentemente um cabo bom para usar enquanto recarrega o mouse, tem aqui uma boa flexibilidade. E temos aqui também o extensor juntamente com o receptor sem fio plugado. Aqui junto do mouse temos um manualzinho aqui de instruções, né? Um guia rápido, um outro papel aqui e um mini envelope. O que tem aqui dentro, será? Aparentemente só o fit aqui para colocar em volta do sensor. Pois bem, o mouse, ele tem um aspecto, assim, bem premium, tá? Não é diferente dos outros endgames que eu já testei. E praticamente idêntico ao XM2WE também, tá? E é basicamente o mesmo mouse, tecnicamente, né? Ele só teve um shape diferente, que é um shape assim, tá? Que eu, sinceramente, não esperava que a Endgame iria lançar um mouse nesse estilo. Ele lembra um pouco o Pulsar X2, o Ninjutsu Sora, o Lanzu Atlantis Mini, por exemplo, né? Então, é um mouse um pouquinho menor. Bom, ele tem um coating, tá? Muito parecido com o WE, o XM2WE também. É um coating muito bom, é um dos melhores coatings assim que tem no mercado, pelo menos eu considero dessa forma. Não é o melhor, mas é um dos melhores. A construção do mouse já tá filezinha, muito bem construído, muito bem feito. A gente consegue ver assim os encaixes tudo perfeitinho. Na parte de baixo a gente tem os fits, tá? Que tem um formato meio exótico, né? Ele tem espaço para um fit grande em cima, tem espaço para um fit grande embaixo, mas ele tem esses pontinhos embaixo e um pouquinho menor em cima. O botão para ligar e desligar e o botãozinho do mod, né? Que deve trocar a DPI. Agora vamos ver como é que tá a tatilidade dos botões, né? O conjunto de botões está bem agradável, tá? Os laterais são bem crisp, são bem táteis, são bem spamáveis também. É bem raro o botão lateral ter essa característica. O scroll tem marcações bem definidas, bem espaçadas, não é muito barulhento, um scroll bem agradável. Os principais, eles têm uma tatilidade muito boa, tá? Usa um switch ótico, é o KO Go. Eu sinto que ele é um meio termo entre o OmniRun óptico mecânico, né, presente no Sora e no G Pro 2, que é um switch bem mais duro, e um pouco mais firme do que alguns outros, como por exemplo os da Pulsar e os da Razer, tá? Então, assim, é uma tatilidade bem agradável, tá? O botão em si tem um pouquinho de post travel, tá? O que deixa ele um pouquinho mais macio na hora de pressionar, mas não é um problema, tá? Esse pouquinho de post travel que tem, não vejo como incômodo ou que vá atrapalhar. De folga lateral tem bem pouco também, ou seja, né, de conjunto da obra aqui, é um mouse muito bem construído, tá? Gostei tanto da tatilidade dos botões, quanto da construção do mouse em si, né? Que não dá para esperar menos de um mouse feito pela Endgame, ela realmente manda muito bem nos produtos. Vamos falar um pouquinho da parte técnica e da parte da performance dele e um pouquinho também de shape e pegada. Bom, tecnicamente falando, ele usa o sensor PixArt 3370, o switch, como eu falei, é um switch óptico mecânico, o switch Go da Kailh. Esse switch tem uma latência de clique um pouco mais baixo que um switch convencional, mas também assim não é nada espetacular, tá? Até por conta da MCU dele, que é uma MCU mais simples, não é a Nordic, que vai ter o 3395 e que vai ser compatível com 4K. Esse modelo de mouse, que é o WE, é a linha Budget, tá? E eu não sei porque a Endgame não lança logo o com 3395, compatível com 4K, 8K, o que seja, tá? Não sei qual que é o embrulho que ela tem, que ela não solta esse mouse de jeito nenhum. E só agora eu entendi por que veio aquele fitzinho pequeno, tá? Porque não veio instalado de fábrica, tá? O fit em volta do sensor, agora que eu me dei conta. Mas enfim, detalhezinho bobo que não vai fazer diferença nenhuma.
Então, apesar de ser um sensor 3370, que tecnicamente ele é inferior ao 3395, principalmente um 3395 com uma boa placa, como a Nordic, ele acaba sendo inferior. Jogando, a gente não percebe essa diferença, tá? Mas eu já vou comentar um pouquinho mais quanto ao sensor desse mouse e quanto ao preço e tudo mais. O Switch, apesar de ser óptico-mecânico, ao contrário do G Pro Superlight, que tem uma latência extremamente baixa, ao contrário do Razer Viper V2 Pro, o Razer Deathfader V3 Pro, usando ali o dongle 4K, eles têm uma latência realmente muito baixa, tá? Entre outros, por exemplo, os da Pulsar também tem uma latência baixa. Como esse aqui não tá usando a Nordic, a latência do clique dele é, digamos que, uma latência padrão. Não é uma latência ruim, tá? Mas não é uma latência assim tão baixa quanto esses outros mouses que eu citei. Então, na questão da performance, ele é um mouse, digamos que padrão. Ele vai ter uma boa performance, mas não é nada assim espetacular como alguns outros mouses que estão assim mais avançados tecnicamente, as coisas assim, então, digamos que mais bem implementadas, que consequentemente faz com que a gente tenha uma latência de clique mais baixa e consequentemente pode ter um pequeno desempenho a mais na jogatina. Agora, em questões de pegada e de shape, tá? É um mouse mediano para pequeno. Eu considero ele pequeno, na verdade, tá? Mediano eu acho que seria exagero da minha parte. É um mouse que vai ter a curvatura mais para a parte de trás, ele tem curvas assim não tão acentuadas, tá? Ele expande um pouquinho mais aqui a traseira dele, tem uma boa curvatura aqui na lateral, o que proporciona um bom grip aqui na lateral do mouse, né? Pinçando ele dessa forma. E, consequentemente, o mouse com essas características, ele fica melhor de fato ali para uma pegada claw. Também dá para usar ele com uma pegada fingertip, tá? Se você tiver uma mão um pouco maior, tipo uns 18,5, 19, 20 para cima, dá para usar ele com fingertip perfeitamente. Se sua mão for próxima à minha, que tem 17,5 centímetros, eu até consigo fazer um pouquinho de fingertip, mas a minha mão acaba tendo um pouquinho de contato aqui na parte de trás, tá? A palma da minha mão acaba tendo um pouquinho de contato. Então, para não ter contato com o mouse, eu imagino que a pessoa vai ter que ter uma mão consideravelmente grande, 19, 20 centímetros para mais. Não é um mouse que eu indico para pegada palm, tá? Não acho que fica muito legal. Vai ser mais indicado mesmo para pegada claw ou pegada fingertip, para quem tiver mãos aí próxima à minha ou até mesmo maiores. E pois bem, rapaziada, depois de um tempo de uso desse mouse, vou citar aqui o que eu achei dele, os pontos positivos e os pontos negativos e se vale a pena comprar. Então vamos lá, de pontos positivos. Mouse muito bem feito, muito bem construído, conjunto de botões também todos muito bem implementados, scrolls principais, os laterais principalmente, que são bem crisp e são bem firmes comparado com a grande maioria dos mouses que a gente tem no mercado. Os principais têm ali um pouquinho de post travel, mas não vi isso como problema, tá? Tá bem tranquilo essa parte. O conjunto de fits também é muito bom, tá? Tem um glide assim bem suave, não gera tipo nenhum tipo de incômodo conforme a gente tá jogando. Agora falando de um ponto assim que é positivo, mas tem o seu lado negativo. Então, digamos que é um ponto neutro, que é o coating, tá? Ele tem um coating assim muito agradável ao toque, tá? Ele passa uma sensação assim de ser bem premium, porém ele fica assim com um pequeno vestígio de gordura, tá? Principalmente na unidade preta. Então ele tem um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, então eu vou deixar, digamos que um ponto neutro. Outro ponto neutro seria o desempenho, tá? Ele não tem um desempenho assim, tipo, muito top. Ele tem um desempenho padrão de praticamente todo mouse do mercado, assim, não é nada fantástico, mas também não é ruim, não vai deixar nada a desejar, mas eu entendo um pouco isso, tá? Porque é a versão budget, como eu falei, então ele tem o 3370, tem o switch ótico, mas não é um switch ótico com uma latência de clique muito baixa, como outros switches óticos do mercado, então o desempenho dele é padrão, não é nem um ponto positivo, nem um ponto negativo, e eu particularmente considerei como um ponto neutro, tá? Agora um ponto que passa a ser negativo é o preço que ele é vendido aqui no Brasil. Assim, o preço que ele chega aqui no Brasil acaba sendo um pouco mais caro, então ele acaba concorrendo com outros mouses, como o Pulsar, o Sora, um G Pro Superlight 2, por exemplo, entre alguns outros mouses que eu tô esquecendo aqui talvez. Então, se a gente for comparar o preço com a parte técnica, ele fica um pouco atrás, né? Ele tem um preço um pouco mais elevado e o técnico dele não acompanha esses outros mouses. E vale dizer que essa diferença técnica nem sempre dá para perceber, tá? Mas para quem for bem tryhard, para quem curte ter o melhor periférico, o melhor desempenho e consegue perceber essa diferença, tá jogando num alto nível competitivo e liga para esse detalhe, provavelmente não vai gostar muito aqui do OP1WE, tá? Então o preço dele aqui no Brasil, infelizmente, acaba sendo um pouquinho negativo. E do mais, rapaziada, é isso. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Comenta aí também o que você achou do mouse, né? Se às vezes vale a pena dar uma sacrificada nessa parte técnica para ter um mouse com um shape assim mais desejado ou mais próximo do que você gosta. Deixa aquele likezão
likezão brabo aí para dar aquela força também, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.